Muito boa noite, a paz do Senhor aos nossos irmãos, aos nossos amigos e familiares. Nós estamos hoje fazendo mais um culto online da família e nós gostaríamos que você reunisse a tua família em torno da mesa, aí no canto da sua casa, em um lugar onde você pudesse ficar reservado para adorar o Senhor. Você acabou de ouvir uma canção que eu acabei de adorar ao Senhor, eu espero que você tenha adorado junto conosco. E agora nós vamos fazer um momento de oração e já adentrar em uma palavra, em nome de Cristo Jesus. Curve tua cabeça na tua casa, onde você está, ok? Para que nós possamos orar ao Senhor, para dar início a essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por este momento. Pai amado, é um tempo de calamidade, um tempo, Senhor amado, onde nós não podemos nos reunir, ó Deus, na igreja. Mas a grande verdade, Senhor, é que o Senhor, como disse o apóstolo Paulo, não habita em templos feitos por mãos humanas. O Senhor está, ó Deus, dentro dos nossos lares, o Senhor está conosco, aonde nós invocarmos o Teu santo nome, porque a Tua palavra também diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está no meio de nós. Pai querido, alcança a cada pessoa, abençoa a cada família, para louvor da Tua glória, para a honra do Teu nome santo, consola, exorta e edifica em tempo de crise. Nós te pedimos que o Teu nome seja glorificado. Fala conosco, para louvor da Tua glória e a honra do Teu santo nome. Amém. Querido, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, para que nós possamos compartilhar uma palavra nessa noite. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, a partir do verso de número 7, está escrito assim: No primeiro dia da semana, estando reunidos nós, com o fim do partir do pão, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou-se o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente e durante o prolongado discurso do apóstolo Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levado como morto. Descendo, porém, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: Vamos, não vos perturbeis, que a vida está nele. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então eles conduziram vivo o rapaz, e sentia-se grandemente confortado. Queridos, diante desta palavra, o Senhor colocou alguns temas no meu coração. Diante deste texto, onde o apóstolo Paulo estava residindo em uma cidade por um período de tempo, a Bíblia diz que ele haveria de partir no outro dia. O apóstolo Paulo aproveita a circunstância para pregar uma palavra. A Bíblia vai dizer que um jovem sai do meio dos irmãos, ele vai para um canto, ele sobe em uma janela e ele começa a assistir o culto agora da janela. A Bíblia vai dizer que esse jovem, por nome de Eutico, ele adormece enquanto ele assistia o culto, que foi prolongado, e ele cai do 3º andar e é encontrado como morto. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo interrompe o culto, para o culto dentro da congregação. E ele sai da igreja agora, ele desce lá fora e ele abraça este jovem. E através deste abraço, a Bíblia vai dizer que este jovem é ressuscitado. Existem pelo menos 3 coisas que eu gostaria de compartilhar com você. A quarta já é a conclusão, mas 3 coisas que levaram este jovem a se distanciar da congregação, a sair do meio da congregação, do meio da união dos irmãos, para assistir esse culto de uma janela. A Bíblia vai dizer que ele adormece enquanto estava assistindo o culto da janela. E a primeira coisa que eu entendo com esse texto é que alguma coisa fez com que este jovem, desgastado talvez pela união dos irmãos, pelo culto,
ele busca um lugar aonde traria prioridades para ele, primeiro, por causa do distanciamento da congregação. A grande verdade é que todos nós temos dificuldade em nos relacionar com pessoas que são diferentes de nós. A grande verdade é que a igreja, o corpo místico de Cristo, ele compartilha de pessoas que são diferentes umas das outras. Pessoas que têm os seus caracteres, pessoas que têm as suas personalidades pessoais e são diferentes uns dos outros. E este jovem, em um dado momento, ele não consegue mais conviver no meio da congregação e ele decide por si só buscar um lugar de destaque, um lugar onde ele pudesse cultuar a Deus, mas ele estivesse distante da congregação. Querido, muitos de nós temos essas dificuldades e volta e meia esquecemos que Jesus é o foco. Nós deixamos com que os nossos relacionamentos dentro da igreja ocupem o lugar do nosso relacionamento com Jesus. E nós fazemos da igreja um centro de relações interpessoais. Nós queremos encontrar conforto no irmão. Nós queremos encontrar uma palavra de esperança no irmão. Nós depositamos a nossa confiança muitas vezes no nosso irmão e esquecemos que a igreja é o corpo místico de Jesus, mas a igreja é composta por pessoas falhas, como você e como eu. O apóstolo Paulo vai dizer aos romanos: miserável homem que sou, porque o bem que eu tento fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, eu faço. Alguns teólogos, algumas pessoas vão dizer que essa frase não saiu da boca do apóstolo Paulo, mas não é verdade. Esta frase foi o grandioso apóstolo Paulo que disse, um homem que pregou na Ásia Menor inteira, que ganhou multidões e multidões de pessoas para Cristo, tinha as suas debilidades, tinha as suas fragilidades, as suas deficiências, a ponto de brigar com o irmão porque não pensavam igual. Entenda, nem todo mundo pensa como você, mas não é por isso que você deve se afastar da congregação, não é por isso que você deve se isolar em um canto, porque toda vez que nós buscamos nos isolar, sair do meio da congregação, nós estamos correndo um grande risco. Nós estamos correndo o risco de adormecer e de cair fora da igreja. A segunda coisa que eu entendo é que essa pessoa, ao sentir essas dificuldades congregacionais, ela não busca auxílio nos seus líderes, ela não busca auxílio nos seus irmãos, ela se isola. Nós vivemos uma geração de super-homens, que ninguém gosta de compartilhar as suas dificuldades, os seus medos. Nós vivemos uma capa, nós nos transvestimos de alguém feliz, nos transgredimos de alguém que é super-homem. E Jesus não te chamou para ser super-homem, Jesus não te chamou para ser uma super-mulher. Jesus entende as suas dificuldades, os seus medos, mas para isso é necessário que você não se isole de canto, que você compartilhe, porque quando você põe para fora as suas agruras, quando você põe para fora as suas dores, existe cura para você. Mas quando você se isola, Satanás ele não perde a oportunidade, querido. O rebanho de Deus, como assim ele trata, as ovelhas de Deus, como assim ele mesmo o trata. Rebanho anda junto, porque toda vez que uma ovelha ela sai do meio das outras ovelhas, ela torna-se uma presa fácil para o inimigo. E de repente você que está aí na sua casa vendo este áudio agora, não tinha intenção de se afastar, não tinha intenção de ir para longe, mas você acabou se isolando pouco a pouco, e quando se viu estava só. E neste momento de solidão, Satanás ele é especialista em nos tragar, porque a grande verdade é que todo lugar que você vai tem alguém te oferecendo alguma coisa para preencher o vazio que existe dentro de você. Todo lugar que você vai, ele está sempre à espreita. A Bíblia fala que o Satanás, o nosso adversário, está sempre ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar.
Ele não está longe de cada um de nós, Ele está sempre à espreita, esperando com que nós nos afastemos do rebanho. E quando nós nos isolamos, quando nós queremos guardar para si, ei querido, deixa eu te falar uma coisa, nós devemos carregar os fardos uns dos outros. É bom serem dois, porque se um cair, o outro ajuda. Sabe, é como se fosse um braseiro, uma fogueira. Você tira de lá uma chama, e a grande verdade é que aquela brasa ela vai ficar vermelha como as outras, mas ao passar de um tempo, observe você, talvez você está em um churrasco, ou vai a um churrasco hoje, e queira fazer isso que eu estou te falando. Você vai observar que aquela brasa que foi tirada, ela também arde como as outras, só que quando ela está distante, ela começa a perder o seu brilho, ela começa a ficar negra e ela se apaga completamente. Sabe, ninguém que se afasta, ninguém que está desviado da igreja, ele se afastou de uma vez. Foram passos. A Bíblia fala que um abismo gera o outro abismo. É impressionante. Quando nós estamos no meio da congregação, a gente não consegue ver defeitos, a gente não consegue ter tempo para ficar observando, julgando, criticando. Quando nós estamos no meio, nós estamos ocupados, mas é como se eu visse eu te olhando da janela, falando: nossa, olha a roupa daquela irmã, olha o cabelo daquele irmão daqui de cima, meu Deus, olha, a irmã está conversando na hora do culto. Querido, quem está ocupado com a obra do Senhor não tem tempo para observar essas coisas. Tome cuidado. Tome muito cuidado. Se você está se isolando, é o segundo passo para você cair. Tome cuidado. Terceira coisa que eu observo nesse texto é a nossa autossuficiência. Isaías, no capítulo 14, versículo de número 2 em diante, vai dizer assim: caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado em terra, tu que derribaste as nações, tu que dizia no teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, subirei acima da mais alta nuvem, e serei semelhante a Deus. Querido, a nossa autossuficiência tem feito com que nós nos afastemos de Deus. Este é o pecado que originou-se no céu. E deixa eu te dizer uma coisa: a autossuficiência é algo tão diabólico, que fez com que Satanás caísse e levasse consigo a terça parte. Sabe quando você olha e fala assim: eu não preciso da congregação? Para eu ser crente, eu não preciso estar no meio dos irmãos. Um dia Satanás aparece para Eva, através de uma cobra, e ele sugestiona para ela, fala: Eva, se comeres do fruto, será semelhante a Deus. Não precisa dele para nada, você pode sozinha. Você não precisa de Deus, você será como ele. Sabe, Satanás tem posto isso no nosso coração dia após dia. Você não precisa da congregação, você é crente sozinho. Você não precisa dos irmãos, você é possibilitado a caminhar sozinho. Deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia chama a igreja como o corpo místico de Cristo. O apóstolo Paulo vai elucidar isso de uma forma linda no livro de Coríntios. Ele vai dizer assim: porque não digo o olho que não precisa da boca, a boca que não precisa do nariz, o nariz que não precisa das pernas, porque como iria até algum lugar se as pernas não conduzissem? De fato, o menor membro, ele também tem o seu valor como se fosse ele vai elucidar como um corpo. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: quantos membros você encontrou andando pela rua sem o corpo? Quantos dedos você já encontrou passando na rua da sua casa? Quantas pernas, quantas orelhas, quanto nariz, quanta boca, quanto braço? Não deixe Satanás dizer isso no seu coração. Não há como ser igreja se não estiver dentro do corpo. Se você está se afastando, e isso tem tomado o seu coração dizendo: não, eu consigo ser santo do meu jeito, eu consigo buscar a Deus do meu jeito, é mentira de Satanás. Não existe membro sem corpo. Se o membro for amputado,
Aleluia, e você levar ele ao hospital, e você correr com ele num saco de gelos, enquanto ainda há vida, dá tempo de enxertar no corpo. Sabe o que Deus está dizendo? Que para você ainda há esperança. Talvez você se afastou por muito tempo, talvez você ache que para você não tem mais vida, e este vídeo, esta palavra de Deus veio para você dizer: há esperança para a sua vida, há esperança para o teu ministério, há esperança para a chamada que Deus fez na tua vida, há esperança para a tua família, há esperança para a tua casa, há esperança. Porque um pavio que fumega, o Senhor faz ele novamente ter chama. Uma cana quebrada, o Senhor não despreza, o Senhor te ama, infinitamente te ama. Adrian, você pode me provar isso? É claro que eu posso te provar isso. João capítulo 3, versículo de número 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Querido, para dar um filho em troca de alguém é só amando muito, é só amando demais. E a quarta coisa, e aqui eu quero finalizar, é que talvez a ilusão de liberdade tenha tirado muita gente da casa do Pai. Muita gente da casa do Pai. A Bíblia vai falar de uma história no livro de Lucas, capítulo de número 15, de 2 jovens, filho de um pai. O mais jovem vai ao pai e diz: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. A Bíblia vai dizer que o pai reparte a herança, dá a parte deste jovem que lhe cabe. E este jovem, enfadado de morar na casa do pai, ele vai agora viver os prazeres que ele achava que era bom. E aí a Bíblia vai dizer que enquanto ele vive esses prazeres, vem nessa cidade uma grande fome, uma grande miséria, uma grande peste, o Covid-19. E aí, quando ele está lá, há nessa cidade uma grande fome, e a Bíblia fala que ele gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Sabe o que é isso? É quando nós batemos em todas as portas, gastando tudo que nós temos dissolutamente: bebida, prostituição, droga, balada, relacionamentos, amizades, e aí a gente vai em todos os lugares, menos na casa do pai, porque na casa do pai parecia ser enfadonho. A Bíblia vai dizer que este homem é mandado para apacentar porcos por um dos cidadãos daquela cidade, e este jovem lá, apacentando porcos, sem ter quem lhe desse nada, a Bíblia fala que ele cai em si, e ele decide então voltar para a casa do pai dele. Algumas pessoas tomaram essa decisão, saíram de casa e não encontram força para voltar. Pela vergonha, pelo medo, pelas alianças feitas exteriormente e por falta de força. Primeira coisa, primeiro conselho acerca deste tema que eu dou para você: assuma a sua responsabilidade diante dos seus atos. Tudo que você está vivendo é consequência das suas escolhas. Tudo que você está vivendo, toda tristeza, toda amargura, toda decepção, toda frustração, não culpe ninguém. A primeira frase que este jovem diz para uma mudança é: eu pequei diante dos céus e diante da terra, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não culpa o seu irmão, ele não culpa o seu pai, ele não culpa a sociedade, ele não culpa a igreja, ele assume a responsabilidade dos seus atos. Eu pequei diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. A Bíblia vai dizer que quando ele volta, ele encontra o seu irmão enfurecido. Todos pregam sobre o irmão, todos pregam sobre a igreja que despreza, todos pregam sobre a igreja que não visita, todos pregam, mas este jovem não culpou a ninguém.
Ele assumiu a sua responsabilidade diante dos seus atos. Eu pequei, a escolha foi minha, eu sabia onde esses caminhos iam me levar, eu sabia que eu ia sofrer com esses caminhos, a escolha foi minha. É hora de se levantar, assumir a sua responsabilidade e voltar correndo para a casa do Pai. Existem N dificuldades, sim, mas a casa do Pai tem pão fresquinho, na casa do Pai tem esperança, na casa do Pai existe vida eterna para você e a sua casa. Então se levante, querido, assuma a sua responsabilidade. Não é a sua esposa que te impede de ir para a igreja, não é o seu marido, não são seus filhos, não é o seu trabalho, é você. Você tem que acordar para essa verdade, você tem que voltar arrependido e dizer: Senhor, eu pequei diante dos céus, não sou digno de ser chamado teu filho. A Bíblia vai dizer que vem ele ainda de longe, o seu pai o avista e corre ao teu encontro desesperado. Sabe o que é isso? O pai poupou-lhe a vergonha de entrar na cidade sujo. Aquelas pessoas iriam acusá-la, aquelas pessoas iriam dizer: este é o jovem que saiu daqui. Mas o pai não, ele vai de encontro dizendo assim: eu devolvo a ele a autoridade de filho, eu devolvo a ele tudo aquilo que ele abriu mão, porque eu estou sempre pronto para perdoar. As misericórdias do Senhor são infinitas, querido. Quem te acusa é Satanás, quem vai usar a boca do teu vizinho é o inimigo, mas você tem que voltar. Ai, o crentinho voltou. Sim, ele voltou, aleluia, ele voltou, ele voltou. Se coloque de pé, é noite de voltar para casa, é noite de retornar à chamada, é noite de você voltar para o caminho do Senhor e deixar que Deus use a tua vida para mudar a tua casa, as circunstâncias ao teu redor. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele sai do terceiro andar, ele interrompe o culto, Deus muda a ordem geográfica do mundo pela sua alma. Deus parou tudo, está tendo um vírus, uma pandemia mundial, por causa de você, por causa de você. Este vídeo é para você. Você não ia ter vindo neste culto de domingo à noite, mas Deus te achou através desse vídeo. Então se levante e volte para casa hoje. Em nome de Jesus, volte para casa. Ele te ama, Ele parou o mundo para dizer isso. Ele ama você. Eu vou cantar uma canção. Eu quero que você medite na letra dessa canção e cante como se fosse a última canção da sua vida. Quando passar esse tempo de crise, volta para o Senhor, busque uma igreja perto da sua casa, vem congregar com a gente se for perto, se não for, busque em qualquer lugar onde você estiver, mas volte a congregar no meio dos irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá para tocar com o violão aqui? Será que sai o som? Dá? Eu sinto falta da sua voz, Deus, me chamando pra entrar. Sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudade do meu pai, do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudade do meu amigo, saudade do meu pai, do meu pai.
repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Diga eu vou voltar, diga eu vou voltar, diga eu vou voltar, diga eu vou voltar ao Senhor. Eu vou voltar à casa do Pai. Eu quero um amor nos braços do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Amém, querido? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Tá bom? Até passar esse período de tribulação, este tempo de epidemia, o nosso convite é para que você siga esta página, dê Resgatando Família, acompanhe os trabalhos que vão ser postos aqui. O pastor Sandro tem postado frases diárias, tem um canal no YouTube também que ele está postando vídeos de edificação para a minha e para a sua vida. Volte para a casa do Pai. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.